O que os mestres ascensos dizem sobre o suicídio? Nós temos em nossa página no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, uma subpágina que diz o que os mestres ascensos dizem sobre variados assuntos. Hoje vamos falar sobre o suicídio, mas devido à importância deste assunto, nós vamos falar de uma forma mais ampla, não só o que os mestres dizem, mas também a ciência. Vamos então dar início. Abre aspas. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto tão importante e que deixa marcas de sofrimento não só naquele que acaba com a sua encarnação, mas em toda a sua família. O suicídio faz com que os amigos e familiares se sintam culpados. A frase na placa acima, abre aspas, quando alguém pensa em suicídio, ele quer matar a dor e não a vida, fecha aspas, nos mostra que há sim, na maioria das vezes, uma boa chance de convencermos o iminente suicida a deixar de lado esta ideia sem sentido. Num aspecto geral, o suicídio é um ato voluntário pelo qual o indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte. Pode ser realizado de várias maneiras, mas tem sido mais comum através de atos como tiro, envenenamento, cortando o pulso, atirando-se de grande altura, enforcamento ou ainda por omissão, como a recusa de alimentar-se. É considerada tentativa de suicídio qualquer ato não fatal de automutilação ou de autoenvenenamento. A intenção da morte não deve ser incluída nesta definição, pois nem sempre é manifestada. A gravidade da tentativa deve relacionar-se com a potencialidade autodestrutiva do método utilizado e a probabilidade de uma intervenção de terceiros. O suicídio é a consequência de uma perturbação psíquica. A tensão nervosa que envolve e culmina nos conflitos intrapsíquicos de gravidade acentuada transtorna a tal ponto que a morte se torna o único refúgio e a inevitável solução dos problemas. Inconscientemente, em muitos casos, o suicida tenta depositar a culpa de sua morte nos outros indivíduos que compõem seu ambiente social, principalmente nos familiares. Neste caso, o suicídio funciona como um castigo. É como revidar uma agressão do ambiente que o envolve. Um ponto significativo a ser analisado é que os casos de suicídios foram extremamente raros nos campos de concentração, o que reforça a evidência de que as condições exteriores, mesmo as mais brutais, não explicam o fenômeno. Além disso, o suicídio é mais comum em nações ricas e ocorre com mais frequência na classe média. Por razões não completamente esclarecidas, as mulheres cometem 3 vezes mais tentativas de suicídio que os homens. No entanto, os homens são mais eficazes. Isto porque o sexo feminino recorre aos métodos mais brandos, como o envenenamento, enquanto os homens usam armas de fogo, afogamento, enforcamento ou saltando de grandes alturas. A prevenção é o melhor tratamento para o suicídio, indubitavelmente. É importante ressaltar que um substancial número de pacientes que tentaram um ato suicida procuraram um médico alguns dias antes. Os mestres ascensos são claros quanto ao crime de se tirar uma vida. A lei de Deus proíbe o suicídio. As almas que decidem resolver seus problemas através do suicídio aceitam as mentiras das entidades em suas mentes e corações, de que a morte é uma saída maravilhosa e que, se tirarem suas vidas, encontrarão um lugar harmonizado e feliz para viver. Elas são enganadas e tomam o caminho errado. Aqueles que se suicidam terão de renascer e passar pela mesma situação pela qual tentaram fugir pelo caminho do suicídio. E pior, enquanto não nascerem, estarão em contato direto com os seus maiores medos presos no astral. É realmente muito triste.
Como vocês verão mais adiante, em um ditado do mestre Saint-Germain, existe uma entidade que leva as pessoas ao suicídio. Obviamente, as pessoas abrem as portas para essas entidades trabalharem. Elas são altamente perturbadoras e, ao menor sinal de que alguém próximo está pensando em suicídio ou que alguém tenha se suicidado recentemente, é necessário invocar os Elohim Astré e Pureza e o Arcanjo Miguel para que a entidade do suicídio seja destruída naquele local, pois é muito comum que, após um suicídio, outros ocorram na mesma casa, no mesmo prédio e até mesmo na mesma pequena cidade. Sabem-se de aldeias indígenas que foram dizimadas pelo suicídio. Aquele que tira a vida de outra pessoa ou a sua própria precisará reencarnar novamente para resgatar este karma. Não existe fuga dos problemas. O suicídio é perda de tempo e, acima de tudo, é a perda de uma oportunidade que é divina. A vida a Deus pertence e só a Ele. Nós, estudantes dos ensinamentos dos mestres ascensos, entendemos que o tempo é uma coisa muito sagrada e importante para quem está encarnado. Os mestres ensinam que cada minuto deve ser utilizado em ações pró-vida, ações que nos libertem do karma, que nos tragam conhecimento, que nos ajudem a encontrar Deus, que nos libertem da roda viva de reencarnações, levando-nos a conquistar a ascensão. E ações que ajudem o próximo a evoluir em direção a Deus, porque devemos buscar subir e elevar os outros junto conosco. Somos todos um, irmãos na luz unidos no útero da Mãe Divina. Assim, o suicídio é realmente lamentável. É triste ver quantas vidas são jogadas fora, perdendo a grande oportunidade da encarnação. O suicídio é uma fria, uma grande furada, um caminho errado, uma decisão sem volta. Não é como o suicídio parcial dos drogados, alcoólatras e fumantes, que ainda têm um tempo para voltar atrás e buscar a vida. Sim, as drogas são uma forma de suicídio lento. Quando há o desencarne em uma morte natural, duas coisas contam muito. Em primeiro lugar, se a alma era boa e gentil com o próximo. Se era, encontrará estas gentilezas e apoio do lado de lá. A outra é mais difícil, diz respeito aos seus sentimentos mais íntimos. Seus medos, desejos e apegos se multiplicam e se tornam mais fortes e impossíveis de vencer. Assim, o suicídio, que na maioria das vezes ocorre sob muita emoção e quase sempre depressão, além de ser um crime contra a vontade de Deus, é extremamente perigoso. É comum as pessoas desencarnarem em depressão e se isolarem totalmente, não dando qualquer chance de resgate, inclusive dando as costas ao apoio de seus entes queridos que já se foram e que, porventura, venham a tentar salvá-los do sofrimento, ou a anjos enviados por orações de seus familiares encarnados. Então vocês vejam aqui que a morte sob depressão, com tristeza, é tão ruim quanto o suicídio, com exceção de que você não está agindo contra a lei de Deus, você não está tirando a sua vida, mas morrer com depressão é igualmente terrível para quem faz a passagem. Em primeiro lugar, disparado, os casos de suicídio estão relacionados à depressão, seguido do transtorno bipolar e do abuso de drogas. Também são fatores de risco para o suicídio situações como desemprego, sensações de vergonha, desonra, desilusão amorosa, além de antecedentes de doenças mentais. No caso de pessoas que se jogam de prédios em chamas porque não aguentaram o calor do fogo ou a pressão da fumaça, isso não é considerado suicídio, pois muitos que pularam de prédios ainda conseguiram viver. O suicida, magoado com a vida, pensa que sairá de seu corpo e terá muitos parentes e amigos para encontrar e aproveitar bons momentos com eles. Isso é pura ilusão. Ilusão que, inclusive, leva muita gente a se suicidar. O que ele encontra lá é mais sofrimento, pois o mal que ele sente encarnado aumentará mais de 100 vezes.
O bem-estar depois da morte é para aqueles que viveram a vida com alegria, harmonia e paz. E a razão disso é bem simples de entender. Quando desencarnamos, nós deixamos o corpo físico e saímos pelo plano astral, utilizando o nosso corpo astral, o corpo dos desejos, o corpo das emoções. Como todo suicida está emocionalmente desestabilizado, isto se intensifica imensamente no plano astral. Quando sabemos de alguém que tirou a própria vida, devemos orar a Deus que envie seus arcanjos para encaminhar a alma para níveis mais elevados, onde ela será preparada para o reencarne o mais rápido possível, se assim a lei permitir, pois cada caso será analisado pelos senhores do karma. No livro A Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond A. Moody Jr., um best-seller americano, trata-se de um estudo do Dr. Raymond, descrito no livro, feito com o auxílio dos depoimentos de cerca de 150 pessoas que sofreram a chamada morte clínica, ou aos quais havia sido diagnosticado que tinham quase morrido. O Dr. Raymond concluiu que existiam 9 experiências comuns à maioria das pessoas que passaram pela morte e voltaram à vida, tais como ouvir um zumbido nos ouvidos, um sentimento de paz e ausência de dor, ter uma experiência fora do corpo, sentir-se viajando dentro de um túnel, sentir-se subindo aos céus, ver pessoas, principalmente familiares já falecidos, encontrar seres espirituais, por vezes identificados como sendo Deus, ver uma revisão de decurso da própria vida desde o nascimento até a morte, sentir uma enorme relutância em regresso à vida. Esse é um livro recomendado pela mensageira Elizabeth Klaproth. Realmente eu recomendo este livro porque é uma forma de entender muito sobre o que vai acontecer quando vocês desencarnarem. Obviamente da maneira certa, né? Quando a vida chegar ao fim. Perguntado ao Dr. Raymond se ele já entrevistou alguém que passou por uma experiência de quase morte em associação com uma tentativa de suicídio, ele respondeu, abre aspas, conheço alguns casos em que a tentativa de suicídio foi a causa da aparente morte. Essas experiências foram uniformemente caracterizadas como algo desagradável. Como disse uma mulher, abre aspas, se você partir daqui como uma alma atormentada, você também será uma alma atormentada lá. Em resumo, todos contam que os conflitos que os levaram a tentar o suicídio como forma de fuga ainda estavam presentes quando morreram, mas com complicações a mais. No estado de desencarnado, eles não eram capazes de resolver seus problemas e também tinham de arcar com as infelizes consequências que resultavam de seus atos. Um homem deprimido com a morte da esposa atirou em si mesmo, morreu como consequência e foi ressuscitado. Ele declara, abre aspas, não fui para onde minha esposa estava, fui para um lugar horrível. Pude enxergar o erro que cometi imediatamente e pensei, queria não ter feito isso. Outras pessoas que vivenciaram esse modo desagradável de limbo comentaram que tiveram a sensação de ter estado ali por um longo período de tempo. Essa era a sua punição por quebrar as regras ao tentar se libertar prematuramente do que era, em efeito, uma tarefa para cumprir um certo propósito na vida. A vontade divina, com certeza. Continuando. Tais comentários coincidem com o que vem sendo relatado a mim por várias pessoas que morreram de outras coisas, mas disseram que, enquanto estavam nesse estado, alguém lhes havia confidenciado que o suicídio era um ato muito infeliz e digno de punição severa. Um homem que passou por uma experiência de quase morte após um acidente disse, enquanto estive ali, tinha a sensação de que havia 2 coisas completamente proibidas de se fazer, matar-me ou matar outra pessoa. Caso eu cometesse suicídio, estaria jogando o dom que Deus me deu na cara dele. Matar alguém seria interferir no propósito de Deus para aquele indivíduo.
Sentimentos como esse, que já vi em vários relatos separados, são idênticos àqueles incorporados na maioria das discussões teológicas e morais contra o suicídio. Uma discussão que ocorre sob várias formas nos escritos de pensadores tão diversos quanto São Tomás de Aquino, Locke e Kant. Um suicida, na visão de Kant, está agindo em oposição aos propósitos de Deus e chega ao outro lado visto como um rebelde contra seu Criador. São Tomás de Aquino argumenta que a vida é um dom de Deus e que é a prerrogativa dele, e não dos homens, retirá-la. Ao discutir isso, no entanto, não quero transmitir um julgamento moral contra o suicídio. Estou apenas contando o que outras pessoas que passaram por essa experiência me disseram. Dr. Raymond A. Moody Jr. Vamos agora ver alguns ditados dos mestres ascensos que falam sobre o suicídio. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Trecho da Pérola de Sabedoria, volume 25, número 6, de 1982, ditado do mestre Ascenso Lanello, dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet, da escola The Summit Lighthouse. Abre aspas. Quando Jesus estava encarnado, ele não sabia da morte de Lázaro. Os profetas encarnados não sabiam quando injustiças estavam acontecendo. A razão pela qual vocês nomeiam situações quando fazem invocações aos grandes seres cósmicos é para chamar a atenção deles sobre certas situações. Deus criou esse mundo como seu mundo, o nosso mundo, né, que ele quer dizer aqui. E se vocês não são informados quando certas coisas acontecem, vocês não tomam medidas concernentes a elas. Há aqui um comentário. Jesus viajava pelo deserto com destino a um lugar chamado Pérea, quando recebeu a notícia de que Lázaro estava gravemente doente. Pouco depois, Lázaro morreu. As irmãs enviaram este recado a Jesus. Senhor, aquele que amas, Lázaro, está muito doente. Jesus chegou a Betânia só 2 dias depois de receber a notícia. Continuando, quando vocês invocam a luz para atuar com um decreto específico em uma ação específica, nomeando a pessoa e o endereço da rua, vocês nos dão a coordenada instantânea na Terra, onde, pelo raio de alfa, através do seu coração, a luz pode trazer ajuda. Quando vocês são nebulosos e vagos em seus chamados, o sistema da mente de Deus precisa descobrir, como um computador cósmico, o foco exato, nível, campo de força e vibração da necessidade aparente. Como a água que procura o seu próprio nível, então, a luz de Deus procura o próprio nível. E, portanto, vocês são a luz do mundo, e a luz que está em vocês é Deus. E o Deus que está em vocês deve manter a consciência por uma constante vigília. E, portanto, há suicídio na Terra, há injustiças, há condições que fariam os anjos chorarem. E as pessoas dizem, por que Deus permite isso? Tudo isso faz parte da mistura da vida física, do plano astral e dos níveis onde as almas são afastadas para trabalhar seu karma e sua missão. As condições que causam qualquer ação sobre esta Terra são uma parte da fórmula matemática do livre-arbítrio combinado entre todos aqueles que vivem sobre o planeta. Livre-arbítrio é Deus, e Deus é livre-arbítrio. Portanto, o que o livre-arbítrio ordenou, o Deus em você, como você ordenou. Assim, vejam que nossa religião, aquela que nós compartilhamos com os mestres ascensos, vem a um ponto onde tomamos a responsabilidade de sermos deuses na Terra. Agora, isto não é o que todos os avatares têm ensinado, pelo exemplo? Qual é a coisa que todos eles fizeram em todos os tempos? Assumiram individualmente a responsabilidade de ser, de atuar como Deus encarnado. Todas as ações, graças, ensinos e manifestações de milagres da lei são um resultado deste estado de consciência. Vocês não podem dizer que foi um mero ato de Deus que repentinamente veio sobre eles. O ato de Deus veio sobre eles e eles tomaram a responsabilidade para integrar-se com esse ato.
Mestre Ascenso Lanello. Aqui um comentário. Os mestres ensinam que precisamos sempre ser o mais específicos possível em nossas orações. Quando pedimos proteção para pessoas de uma determinada família que esteja sendo perturbada por entidades, como, por exemplo, a entidade de suicídio, e não nomeamos os funcionários da casa, a entidade pode acabar causando o suicídio deste, para quem não pedimos proteção. Vejam que o livre-arbítrio é muito mais do que apenas ser livre para fazer o que desejarmos. É preciso ser claro e direto sobre qual é a nossa vontade. É por isso que, como ensinam os mestres, Deus vomita os mornos, porque eles são inertes e incapazes de agir em prol daquilo que acreditam. Assim, precisamos ser completos naquilo que fazemos. Continuando. O coração das trevas da conspiração das drogas, a entidade suicida. Um trecho da Pérola de Sabedoria, volume 27, número 32, um ditado de Saint-Germain dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet em 1984. Abre aspas. Abençoados, eu diria a vocês que toda a conspiração das drogas é auxiliada, estimulada e incorporada pela entidade de suicídio, a Naila. Um comentário, em português, algo como aniquiladora. É uma entidade feminina, atrai as pessoas para o suicídio como se fosse uma coisa agradável. Continuando, todos os que tomam essas drogas cometem o primeiro de uma série de etapas de autoaniquilação, o primeiro passo em direção ao suicídio. E eles calcularam os seus 13 passos para o suicídio como a antítese do caminho do Bodhisattva. A primeira indulgência, a primeira bebida, a primeira entrada é o estágio preliminar do desenvolvimento do vício. E eles também começam quebrando o coração, para que esse coração se torne a sede das trevas e da morte, em vez da sede da luz em seu ser. Portanto, vamos expulsar esse coração das trevas e vamos amarrar e julgar os agentes literários do abismo que vieram neste século para produzir uma literatura que é indigna de ser lida ou estudada pelos filhos da luz, exceto com o objetivo de expor as artimanhas e os caminhos do diabo. Em todos os lugares nós vemos, na arte, na música, na literatura e na filosofia, essa profanação da vida abundante. Mestre Ascenso Saint-Germain. Sobre os terroristas que se suicidam para conquistar a vida eterna. Trecho da Pérola de Sabedoria, volume 29, número 18, ditado dos Elohim Hércules e Amazônia, dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet. Amados, lembrem-se de que muitas correntes de vida não são da luz. Os caídos das evoluções retardatárias fizeram um pacto de suicídio para agradar a seus senhores, que lhes prometem vida eterna quando entregam suas vidas em atos de terrorismo. Assim, quando o poder de Deus descer, esteja ciente de que todo o caminho, desde o anti-Shela e o anti-Guru, aos desprivilegiados que não têm uma chama trina, existe uma cobiça pela luz, e assim a vontade de suicidar-se para matar aqueles que têm a luz, impedindo-os de continuarem a sua evolução no caminho da vida eterna. Elohim, Hércules e Amazônia. Levantem-se pela verdade. Trecho da Pérola de Sabedoria, volume 1, número 35, ditado do arcanjo Rafael, dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet, em 1988. Abre aspas. Como, então, vocês esperam, amados, que uma humanidade que se desviou do caminho da bela bem-aventurança, da unidade com Deus, seja salva pelos arcanjos quando eles perderam a visão e quase perderam suas almas pela ausência de devoção à centelha divina? E em alguns, amados, essa centelha divina foi extinta por sua negação absoluta do Deus absoluto dentro de seu próprio ser. E isso foi feito a eles pelos anjos caídos que os levaram a se perderem em caminhos do anti-eu, do ateísmo e do existencialismo em um aniquilamento total, terminando em suicídio antes mesmo do ato físico ser praticado. Assim, o perigo do suicídio da alma é o perigo da época.
muito mais perigoso do que o suicídio físico, e está enraizado na ausência do conhecimento da verdade e de si mesmo, como repositório da verdade. Amados, as almas estão cometendo suicídio nesta era, pois desejaram não ser e não existir em Deus e, portanto, buscam um curso de autodestruição por todas as formas de perversão da luz dentro delas e da força vital, até que seja totalmente desperdiçado e não haja mais nada do legado original que foi dado àquela alma quando ela saiu do coração de Deus com sua amada chama gêmea no início. Portanto, lembrem-se do grande sol central e lembrem-se do sol por detrás do sol. Portanto, lembrem-se de que o seu Deus vivo é a verdade viva. Portanto, lembrem-se também de Palas Atena, não uma deusa mítica, mas um ser de grande luz que esposou a verdade por dezenas de milhares de anos neste planeta. Lembrem-se de Vesta, que agora mantém a chama da verdade e do amor e da sabedoria no coração do Sol, deste sistema de mundos, como a chama gêmea de Hélios. Lembrem-se de todos os que o precederam no caminho da verdade, pois nesta era é a chama da verdade que deve engolir a escuridão daquela grande mentira que é contada, e a grande mentira começa com uma tentação. Abre aspas, certamente não morrerás. Fecha aspas. Então, os anjos caídos às portas do Jardim do Éden, na escola de mistérios do Sr. Maitreya, contaram essa história para a mulher. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Percebam, amados, que existe a morte da alma e está escrito nas Escrituras, no Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, capítulo 20, versículo 6, capítulo 11, versículo 15 e capítulo 21, versículo 8. E, portanto, também foi declarado, abre aspas, a alma que pecar, essa morrerá, fecha aspas. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e 20. E chega um tempo, amados, quando a luz da alma é totalmente desperdiçada, quando a luz de Deus na corte do fogo sagrado passa por aquela alma e neutraliza a identidade. E, portanto, a vida, a alma, retorna à vida sem nenhum selo de criatividade ou individualidade sobre ela, porque aquela alma nunca, em toda a história da Terra, buscou um caminho para a individualização da chama de Deus. Saibam, então, amados, que a verdade da vida eterna pode ser encontrada em vocês somente por meio de sua união com o seu próprio Cristo interno, o Cristo universal. E essa união é chamada de casamento alquímico, e aquela fusão da alma com o Cristo eterno, a palavra eterna, o Logos eterno, é o momento e a hora em que aquela alma ganha a imortalidade. Mas o que é, então, a alma? A alma é o átomo não permanente do ser. Ela é a porção do ser que seguiu para a vida imbuída com a dádiva do livre-arbítrio, tendo assim o exigido, e neste livre-arbítrio deve escolher ser ou não ser em Deus. Abençoados, eu estou certo de que vocês podem imaginar qualquer número de indivíduos dentro de seu círculo de amizades que escolheram negar a luz, que escolheram negar o amor e a verdade e viver apenas para si próprios e para a dissipação da vida preciosa que Deus lhes deu, a qual flui para eles de coração a coração pelo cordão de cristal, dia após dia após dia. Amados, chega um tempo, e a conclusão das eras é esse tempo, tal como o é nessa conclusão da era de peixes, quando a alma, portanto, precisa prestar contas. E esta contabilidade é devida nesta hora por todas as correntes de vida neste corpo planetário. Sabeis então, amados, que nesta hora é a hora de glorificar ao Senhor, tal como Mãe Maria lhes disse, abre aspas, a minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Fecha aspas. A vossa alma é um espelho que pode glorificar infinitamente ao Senhor, vosso Deus. A vossa poderosa presença eu sou, e desta forma, o Senhor, vosso Deus, pode descer repentinamente ao vosso templo para viver convosco, como vosso instrutor, como vosso amado, como vosso próprio eu real.
Arcanjo Rafael. Maravilhoso isso. Aqui um comentário. Correntes de vida são almas provenientes de diferentes grupos ou origens, como nascidos de diferentes raças, raízes ou vindos de outros planetas onde eles já não podiam mais coexistir. O que já explicamos em outras aulas. Continuando. O suicídio se reproduz em uma sociedade sem Deus. Trecho da Pérola de Sabedoria, volume 38, número 31. Um ditado dos Elohim Apolo e Lúmina, dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet em 1995. Abre aspas. E Jesus disse, a menos que se convertam e se tornem como criancinhas, não entrarão no reino dos céus. Fecha aspas, Mateus capítulo 18, versículo 3. E é verdade, para entrar no reino dos céus é necessária uma confiança infantil. Quando vocês tiveram pais, professores, amigos ou mesmo governos que criticaram Deus, vocês tiveram uma injeção em suas mentes e corações de dúvidas e medos e um profundo sentimento de solidão e perda. Então, em vez de confiar em Deus, vocês acreditaram que não tinham nenhum recurso e nenhum lugar para onde ir, porque foi isso que o sistema martelou em suas mentes. Um lar sem Deus e uma sociedade sem Deus conduzem a alma ao existencialismo. O que, então, acontece com a alma que desce ao nível da consciência do existencialismo? O que acontece com sua razão de ser? Como o tolo descrito pelo salmista, Salmos capítulo 14, versículo 1 e capítulo 53, versículo 1, os existencialistas disseram, abre aspas, Deus não existe, e concluíram que a vida humana sem Deus não tem sentido. Muitos que abraçaram o existencialismo nas décadas de 1940 e 1950, seguindo Jean-Paul Sartre e Albert Camus, suicidaram-se porque não tinham mais pelo que viver. O suicídio é a morte do corpo, mas também pode ser a morte da alma. Aqueles que cometem suicídio, dependendo de seu karma e das circunstâncias de sua morte, serão direcionados pelos senhores do karma a permanecerem em vários níveis do plano astral ou a reencarnarem imediatamente. Eles precisam fazer isso para equilibrar o karma que acumularam ao cometerem suicídio, tendo assim abandonado aquelas almas pelas quais eram responsáveis em vida. De uma vez por todas, eles precisam aprender a lição de que o suicídio não é uma saída para os problemas e que tirar a própria vida não levará a alma aos campos elíseos, como os demônios suicidas prometem, mas voltam à estaca zero. Aqui um comentário. O plano astral inclui o que a Igreja Católica chamou de purgatório e inferno. Possui 33 níveis em ordem decrescente de densidade. As almas que têm dívidas remanescentes de karma e que não buscaram a comunhão com Deus enquanto em encarnação, quando fazem a transição, geralmente precisam passar algum tempo no plano astral para pagar suas dívidas com a vida, experimentando parte da dor que causaram a outros. Em seguida, muitos reencarnam para assumir o equilíbrio do karma na oitava física. Aqueles nos níveis mais baixos do plano astral estão esperando no corredor da morte, entre aspas, pela hora de sua segunda morte diante dos 24 anciões, na corte do fogo sagrado. Veja Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Eles também devem experimentar parte da dor que causaram na vida antes que chegue o fim. Este texto está no rodapé desta pérola de sabedoria. Em caso de pensamentos de suicídio, ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. 188, marque esse número. Continuando. Frequentemente, por um período, os suicidas ficam perto de casa e tentam em vão falar com os parentes e amigos próximos para expressar seu pesar e sua profunda tristeza por terem cometido o crime de apagar a chama da vida que Deus lhes deu ao nascer. Sim, eles agora sabem que o crime de tirar a vida é o crime supremo e que a morte é definitiva, mas por que eles não sabiam disso antes? Sim, por que não quando todas as escrituras do mundo nos dizem que a vida é sagrada, que a vida é Deus e que a vida deve ser abraçada em seu potencial máximo e defendida?
Até Moisés, em seu leito de morte, aconselhou os filhos de Israel a escolherem a vida. Abre aspas. Eu pus diante de vocês a vida e a morte, bênção e julgamento. Portanto, escolham a vida, para que tanto vocês quanto a sua semente vivam. Fecha aspas, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Quem pensa em suicídio nem sempre o realiza, mas tem a tendência a gravitar durante o sono para o plano astral. Lá eles são vulneráveis à atração de entidades suicidas que espreitam os cânions do plano astral e ficam à espera de almas fracas que já foram vencidas por seus vícios em álcool, açúcar, nicotina, drogas e músicas das trevas. Aqui um comentário, o açúcar. O açúcar, em nossas aulas sobre os ciclos do relógio cósmico, nós falamos o quão mal é o açúcar. Ele tira a saúde, ele faz com que você deixe a sua encarnação antes daquilo que foi programado por Deus. Então é uma forma de suicídio. Continuando, aqueles que são influenciados por entidades suicidas descem cada vez mais no plano astral e só depois que é tarde demais é que percebem que não são capazes de se desvencilhar dessas entidades. Em outras palavras, eles não podem se levantar mais e caminhar por suas próprias pernas. Portanto, eles devem apelar às almas devotas para oferecerem decretos dinâmicos e orações de intercessão em seu favor. Pois, de acordo com a lei cósmica, os arcanjos de Deus e suas legiões, Elohim e mestres ascensos, não descem aos reinos da morte e do inferno para resgatar aqueles que estão presos nas algemas de Hades, o astral, o plano dos mortos, a menos que recebam um apelo dos devotos de Deus para tal. Sim, os fiéis devem orar a Deus diariamente e com fervor, para que as almas presas no astral sejam libertadas de seus opressores demoníacos e tenham outra oportunidade de escolher a Deus e viver. Essas almas costumam estar tão sobrecarregadas com seu karma e tão abatidas pelas provocações dos demônios que elas não têm mais força ou vontade para resistir a seus algozes. Algumas dessas almas serão perdidas, a menos que vocês, guardiães da chama, no papel de anjos da misericórdia, clamem a Deus para enviar seus arcanjos para escoltá-los às profundezas do inferno. Sob a proteção deles, vocês podem seguir os passos de seu Senhor, que desceu ao inferno no Sábado Santo e pregou aos espíritos rebeldes para que aceitassem a salvação por meio dele. Sim, vocês também podem pregar aos espíritos atormentados para aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vocês também podem repreender os anjos caídos que negam tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Elohim, Apolo e Lúmina. Maravilhoso. Aqui ele fala ali sobre os guardiões da chama e nós temos uma boa aula para você entender melhor isso. Em nossa aula, o que é ser um verdadeiro guardião da chama? No site eusoluz.com.br, procurando aulas em texto na coluna da esquerda. Cremação, o meio ideal para a eliminação dos restos mortais. Trecho da Pérola de Sabedoria, volume 28, número 17, ditado do amado Zaratustra, dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet, em 1985. Abre aspas. Amados corações, há muita superstição a respeito do falecimento de entes queridos neste planeta, e muitos se apegam a eles e, portanto, a progressão dos ciclos terrestres e espirituais não acelera como deveria na era de Aquário. Eu lembro a vocês como um porta-voz do fogo sagrado, que é Deus, o fogo consumidor que se revelou a Moisés, que a cremação é o meio ideal para descartar os restos da alma que passou desta oitava, acelerando e apressando o retorno de toda a consciência que existe dentro das células do corpo para a purificação junto ao Cristo pessoal e à presença Eu Sou. Abençoados corações, é muito difícil para aqueles cujos corpos estão enterrados depois realizarem os rituais necessários em níveis etéreos para liberar sua luz e consciência desse foco terrestre. A libertação da alma dos planos da terra através do fogo sagrado.
É importante que haja na revolução da consciência superior uma compreensão verdadeira do fogo sagrado como o nexo da figura 8, através do qual todos devem passar. Assim, a prova de fogo vem nos corpos físicos, mental, emocional e etéreo, e todos devem passar por esse fogo sagrado. Aquilo que é colocado na chama do crematório, então, é liberado para retornar ao grande sol central da presença Eu Sou, para ser recarregado e enviado para o novo nascimento daquela alma. O consumir do corpo físico tem o seu efeito correspondente sobre o corpo astral, que é desmagnetizado até mesmo pelo fogo físico. Assim, acelera a desintegração do invólucro astral, que pode vagar como um desencarnado, desconectado e ainda afetando os outros com uma forte sensação de opressão e emoção. Isso é especialmente verdadeiro no caso de suicídio, meus amados, porque aquele que cometeu suicídio, estando próximo da Terra e preso à Terra no plano astral, pode influenciar outros membros da família e parentes ou aqueles de vibração e comprimento de ondas semelhantes a também cometerem suicídio. Suicídio de adolescentes. Nenhum propósito de vida sem o caminho. Hoje, há uma onda de suicídios entre os adolescentes desta nação, e é porque os desencarnados e as almas desencarnadas não são removidos. As bainhas do indivíduo, os 4 corpos inferiores, devem, portanto, serem amarrados e a própria alma levada à 8ª etérea para receber instruções sobre as leis do suicídio. E são elas que o indivíduo que comete suicídio deve imediatamente reencarnar para enfrentar e conquistar todas as aflições das quais pensava que estava fugindo. Amados corações, os filhos desta nação estão se suicidando porque não veem nenhum propósito na vida, porque não receberam o caminho de Jesus Cristo, o ensinamento, para ir às montanhas mais altas do Himalaia para encontrar sua razão de ser e ter algum valor e serviço para a sua comunidade. Vejam o livro Anos Ocultos de Jesus Cristo, de Elizabeth Clare Prophet. Aqui um comentário. Os mestres ascensos ensinam que não há necessariamente a necessidade de subir a montanha física, embora em uma montanha nós estejamos longe da vida material abundante em distrações. Na meditação nós encontramos o caminho da montanha, que é o foco total em Deus. Subimos a montanha da mente para adorar a Deus e falar com Ele. Continuando. O que eles estão aprendendo hoje não lhes dá o valor de seus seres espirituais, seus seres divinos, mas apenas de si mesmos, como humanos. E ninguém pode viver e se valorizar como humano e sobreviver nesta era. A sobrevivência de uma pessoa depende do reconhecimento de si mesma como um ser ígneo e espiritual, verdadeiramente uma centelha do espírito e um contínuo que sempre viveu no passado e sempre viverá no futuro, exceto por livre-arbítrio, aquele que escolhe cancelar a si mesmo através da negação da luz de Deus e da verdade, naquele mesmo lugar de sua identidade. Orem pela proteção dos jovens contra a escolha do suicídio. Amados, peço-lhes que orem pelos jovens da América e do Canadá e do Brasil nesta hora e entendam que eles devem ser protegidos de fazer essa escolha pelo suicídio. Orem tanto pela prisão da entidade suicida quanto pela purificação dos desencarnados daqueles que recentemente cometeram suicídio e que vagueiam tentando fazer com que aqueles que estão em encarnação se juntem a eles. E esta é a verdadeira natureza da simpatia pelo plano astral. Aqueles que estão confinados a ela desejam que outros se juntem a eles. Abençoados corações, este é um assunto muito sério e já afetou alguns que são próximos a vocês e que vocês conhecem, e outros de vocês que já foram afetados, pois perderam amigos da luz e filhos de vidas anteriores, nem mesmo sabendo que esta é uma epidemia nacional nesta hora. Assim, digo a vocês que nunca antes o serviço religioso de sexta-feira à noite foi tão importante, porque há tanta fúria de ação através dos esforços do Arcanjo Miguel, suas legiões e chelas da descida do fogo branco para a limpeza dos poços do abismo astral,
E há muitos destroços e muita limpeza no planeta que podem ocorrer por meio de chamados para o Elohim Astreia e a chama violeta. Eu falo também da necessidade de pedir a prisão daqueles cujo tempo acabou ou que são realmente demônios em encarnação, quando saem da tela da vida. Seu objetivo imediatamente, quando eles estão desencarnados, é encontrar um nicho em algum lugar onde eles possam reencarnar, e assim eles vão para aqueles que estão vibrando no nível mais baixo de evolução. Eles procuram aqueles que podem estar prestes a conceber filhos e tentam abrir caminho para essa concepção e para aquele corpo. Assim acontece que aqueles que poderiam ser levados para o julgamento do Tribunal do Fogo Sagrado, cujo tempo se esgotou, que não tem nenhuma razão para estar em encarnação, realmente reencarnaram porque aqueles pais na Terra que não têm proteção para suas auras ou seus corpos são realmente invadidos por esses espíritos desencarnados, e este é um grande fardo para os senhores do karma. Mestre Ascenso Zaratustra. Maravilhoso. Você veja aqui uma revelação, eu não sabia disso, estou aprendendo. Cada ditado que nós lemos, encontramos algumas dicas, alguns ensinamentos, algumas novas ideias. Vocês podem participar do ritual de sexta-feira entrando no endereço vitoriasempre.com.br. Agora vamos falar sobre estatística e trabalho espiritual. O crescente número de suicídios de adolescentes é alarmante. A cada ano, mais de 5.000 jovens de 15 a 24 anos se matam. A taxa de suicídio nessa faixa etária quase triplicou nos últimos 20 anos, tornando-se a segunda principal causa de morte na adolescência. Recentemente, uma revista de grande circulação nacional divulgou dados alarmantes do relatório que a Organização Mundial de Saúde, OMS, apresentou em 2019. A cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Em nosso país, o Jornal Brasileiro de Psiquiatria publicou um estudo chamando a atenção para o aumento da tendência de suicídio entre adolescentes e jovens de 10 a 20 anos. Em todo o planeta, as mortes por suicídio chegam a 800 mil por ano. Esse panorama demonstra que a realidade do risco global de mortes por suicídio na juventude induz à busca de medidas que diminuam o avanço dessa problemática. Dados compilados pela Insurtech brasileira ASUS e divulgados pela revista eletrônica Viver Bem, de setembro de 2021, indicam que entre 2014 e 2019 o número de suicídios no Brasil aumentou 28%. No período, segundo o levantamento, as pessoas que tiraram a própria vida passaram de 9.700 para 12.400. Para chegar a esse número, a empresa de tecnologia especializada em seguros de vida cruzou dados do IBGE com a base histórica de mortes disponibilizada pelo governo federal no portal dados.gov.br. De acordo com a empresa, entre jovens de 11 a 20 anos, houve um aumento de casos de 49,6% no período. No entanto, a maior incidência de mortes por suicídio está na faixa etária que vai de 21 a 50 anos. Mas como ajudar as pessoas que pensam em suicídio? O que você faria se um de seus amigos ameaçasse cometer suicídio? Você riria disso? Você presumiria que a ameaça era apenas uma brincadeira ou uma maneira de chamar a atenção? Você ficaria chocado e diria a ele ou a ela para não dizer coisas como essas? Você ignoraria isso? Se você reagiu em qualquer dessas maneiras descritas, você pode estar perdendo uma oportunidade de salvar uma vida. Talvez a vida de alguém que é muito próximo e importante para você. Você pode mais tarde encontrar-se dizendo, abre aspas, eu não acreditei que ela estava falando a sério, ou eu não pensei que ele iria realmente fazer isso. Pode ser difícil de acreditar que alguém que você conhece e gosta, ou até mesmo alguém que você pensa que tem muito, que tem uma vida maravilhosa, poderia considerar seriamente suicidar-se.
mas isso pode acontecer, e isso está acontecendo agora mais do que nunca. Embora seja difícil de obter uma contagem precisa, porque muitos suicídios são encobertos ou relatados como acidentes. O suicídio é considerado atualmente como o segundo principal motivo de morte entre os jovens. Contudo, o suicídio é a forma de morte mais previsível e evitável. Há muita coisa que podemos fazer para ajudar nossos amigos e a nós mesmos. Algumas das mudanças no comportamento associadas com depressão e conversas sobre suicídio não implicam necessariamente em comportamento suicida, mas podem ser fortes indícios de problemas sérios. Isto é especialmente verdadeiro se mais de um sinal está presente e persiste por um longo período de tempo. Uma tentativa de suicídio é a mais grave das advertências. Para cada 5 pessoas que se mataram, 4 deram pistas de suas intenções. O adolescente pode dar seus pertences preciosos ou escrever um testamento. Outro óbvio grito por ajuda é uma ameaça de suicídio. Muitos que cometeram suicídio ameaçaram previamente fazê-lo. Um período aparentemente normal logo após um período crítico de uma pessoa é geralmente o mais perigoso. Estudos recentes indicam que este é o momento quando uma pessoa está mais relaxada e capaz de planejar a morte e tomar as devidas preparações. Um primeiro passo muito importante em ajudar alguém que está com sentimentos e pensamentos suicidas é aumentar a nossa percepção e compreensão do problema. Se alguém que você conhece é um potencial suicida, sua habilidade em reconhecer os sinais e a sua boa vontade de fazer algo por ele pode fazer a diferença entre a vida e a morte desta pessoa. A regra fundamental do suicídio é: faça algo, procure ajuda. Ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida, e pergunte o que deve fazer para ajudar seu amigo. Confie no seu próprio julgamento, não espere outros sinais surgirem, não tenha medo de passar constrangimento. Quebre uma confiança se necessário, salve uma vida, mesmo com o risco de rompimento da amizade. E, é claro, entregue o problema a Deus e invoque a hierarquia divina para atuar sobre a situação. Mas lembre-se de que o suicida tem livre arbítrio e que a hierarquia divina respeita isso. Depressão e suicídio. Todos nós temos momentos de sentimentos de baixa estima ou melancólicos, como se nada importasse muito. Usualmente, esses sentimentos não duram muito, eles murcham e então vão embora. Nós nos recuperamos e geralmente nos reerguemos novamente. Quando a depressão persiste, quando uma pessoa continua a sentir-se triste e desamparada sobre uma situação preocupante em casa, na escola ou no trabalho, ou sobre o modo como ele se sente sobre si mesmo, ele pode começar a pensar em sua vida como impossível de se viver e sobre como colocar um fim nela, como uma forma de passar sua dor. Às vezes, esses pensamentos podem levar uma pessoa a pensar que há algo de errado com ela, por ter tais pensamentos, por ser incapaz de dar conta das coisas em sua vida, bem como o de pensar que os outros conseguem viver bem e ele não. Ele pode estar com medo de contar a alguém sobre tais pensamentos e que pensem que ele seja fraco ou louco. É por isso que compreensão e amizade podem ser tão importantes para alguém que está deprimido. Falar sobre a situação e seus sentimentos e ter a oportunidade de compreender que ele não está sozinho, muitas vezes pode proporcionar a perspectiva necessária para começar a readquirir confiança. Pode também construir confiança suficiente para permitir-lhe aceitar mais ajuda. Sinais perigosos. Sem dúvida, você já ouviu falar que as pessoas que falam sobre suicidar-se não cometerão realmente. Mas isso não é verdade. Antes de cometer suicídio, as pessoas frequentemente fazem declarações diretas sobre a sua intenção de terminar suas vidas, ou comentários menos diretos sobre como eles poderiam morrer, e ainda que seus amigos e familiares estariam melhores sem elas. Ameaças de suicídio e declarações semelhantes devem sempre ser levadas a sério.
Elas são um sinal de real perigo. Pessoas que já tentaram se matar antes, ainda que suas tentativas não pareceram muito sérias, estão também em risco. A menos que eles sejam ajudados, podem tentar novamente e, na próxima vez, o resultado pode ser fatal. Pode ser que alguém que você conheça, de repente, comece a agir diferente. A pessoa tímida torna-se uma aventureira. A pessoa extrovertida torna-se retraída, hostil e desinteressada. Quando tais mudanças acontecem sem motivo aparente ou persistir por um período de tempo, pode ser um indício de perigo iminente. O que fazer em uma situação assim? Se alguém confidencia a você que ele ou ela está pensando em suicídio ou mostra outros sinais de ser suicida, tenha coragem de falar sobre isso. Na verdade, isso nem sempre é fácil. Quando uma pessoa está deprimida, ela quer e precisa de ajuda desesperadamente, mas o medo e o desespero podem fazê-lo afastar-se, às vezes abruptamente ou rudemente. Você precisa ser persistente. Uma maneira de começar tal conversa é falar sobre os seus sentimentos. Por exemplo, parece-me que você está realmente sofrido e isso me preocupa. Ou, se você já se sentiu deprimido, quem nunca se sentiu assim? Você pode dizer à pessoa o suficiente para que eles saibam que você os entende, mas principalmente escute-os. Se inicialmente a pessoa ficar na defensiva, tente novamente e escute-a. É importante escutar. Seu interesse em conversar sobre o assunto irá mostrar à pessoa que você não a condena por ter tais sentimentos. Faça perguntas sobre como ele está se sentindo e sobre as razões para estar pensando em suicidar-se. Pergunte se um método de suicídio já foi escolhido, se um plano específico já foi feito e se algum passo já foi dado para a realização desse plano. Dê um pouco de linha antes de puxar o anzol. Não se preocupe que a conversa sobre o assunto venha incentivar a pessoa a ir adiante com o plano. Pelo contrário, isso ajudará a pessoa a saber que alguém está disposto a ajudá-la. A confiança que brotará do diálogo poderá salvar uma vida. Quando sentir que a confiança aumentou, você pode perguntar: como você acha que será a vida do lado de lá? Eu já ouvi que as pessoas que se suicidam vão para lugares horríveis e que continuam a sentir todo o sofrimento que passavam enquanto estavam vivos. Mas nada podem fazer porque agora estão desencarnados. Abra o olho, será que vale a pena? Por outro lado, não tente mudar de assunto ou dar conselhos como: pense no quanto a sua vida é melhor do que a maioria das pessoas. Você precisa aprender a dar valor pelo que você é. Tais comentários só fazem o suicida se sentir mais culpado, inútil e desesperado do que antes. Seja um ouvinte interessado e dedicado. Fale sobre o assunto, assim como você discutiria outro assunto qualquer, com um profundo interesse por um amigo. Procure ajuda física e espiritual. Toda vez que você constatar que alguém que você conhece está em um perigo de suicídio, procure ajuda. Busque um centro de prevenção de suicídio, centro de intervenção de crise ou qualquer organização similar. Ou ainda, fale com um psicólogo, conselheiro, pastor, médico ou outra pessoa que você respeite. No Brasil, ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles estão preparados para lidar com essa situação. Em alguns casos, você pode ter de acompanhar a pessoa suicida a um aconselhamento profissional. Se assim for, faça isso. Se o seu amigo se recusar a falar com profissionais preparados, tome para si a missão de falar com uma dessas pessoas para buscar um conselho de como lidar com a situação. Não tenha medo de parecer desleal. Muitos potenciais suicidas perderam a esperança. Eles não mais acreditam que podem ser ajudados. Com o tempo, a maioria destas pessoas podem se restabelecer para uma vida plena e feliz. Mas enquanto eles estão altamente desesperançosos, os seus julgamentos são restritos. Eles não conseguem ver uma razão para continuar vivendo. Nesse caso, depende de você usar seu julgamento para que eles consigam a ajuda que precisam.
O que no momento pode parecer um ato de deslealdade ou de quebra de confiança poderá ser um grande favor, que a pessoa lembrará para o resto de sua vida. Sua coragem e boa vontade de agir pode salvar uma vida. Ore e entregue os problemas a Deus. Aqui nós temos alguns links de aulas para você aprender a utilizar a palavra sagrada e pedir a intercessão divina e ajudar a sanar o problema. Você que está vendo o vídeo, que não tem os links para clicar, poderá ver na página principal do vídeo no YouTube, esses links estarão lá, ou digite www.suicidio.eusouluz.com.br. Lá você encontrará estes ensinamentos numa página e ao final dela você encontrará os links. Ok? Maravilha, espero que este vídeo e a nossa página no site sobre este mesmo assunto, você pode preferir estudar essa página em texto do que ouvi-la, ajude a muita gente a se libertar do suicídio. Vitória sempre na luz de Deus.